Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos hoje meditar aqui na palavra do Senhor. Convido vocês para que abram as suas Bíblias aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 11. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor, amém? E diz assim: o escândalo da cruz. Amém. Nessa mensagem aqui, nessa pequena reflexão, irmãos, que vamos fazer, nós vamos abordar 5 pontos sobre essa temática de o escândalo da cruz. O que significa o escândalo da cruz? O escândalo da cruz é a total incapacidade do homem de alcançar a salvação pelos seus próprios esforços. Ele está morto nos seus pecados e precisa dos méritos de Cristo crucificado na cruz para ser salvo. Isso é o escândalo da cruz, né, irmãos? Então, quer dizer, o escândalo é quando o homem ele acha que ele é capaz de alcançar a salvação pelas obras da lei, por ele mesmo, por esforço próprio. Só que ele não reconhece que ele está morto em seus pecados. Um morto não pode fazer obra alguma. Um morto não pode nem abrir mesmo os olhos. Então, como é que um morto pode ser salvo? A não ser pelos méritos da cruz de Cristo. É esse, irmão, o problema que aflige toda a humanidade, né? Porque Paulo começa aqui dizendo aos Gálatas, escrevendo, falando que isso aí, esse escândalo da cruz, nunca acabou e nunca vai terminar. Porém, o que nós vemos hoje é o aumento de tentativas cada vez maiores de ímpios, de pessoas, professos, pregadores, não é? Até mesmo, eles querem exterminá-lo por completo, o escândalo da cruz. E sem escândalo da cruz não é evangelho. Então, o escândalo da cruz é quando o homem acha que pelas obras da lei ele pode alcançar por mérito próprio a sua salvação. Isso que Paulo está dizendo, que isto não é verdade. Então, se não for por Jesus, ninguém encontra a salvação. Não é? Então, primeiro ponto. Nós vemos que o escritor Rick Warren, né, no seu livro Uma Igreja com Propósitos, ele discute como que se deve adaptar a mensagem para agradar o mundo. Olha só, ele escreveu esse livro falando que os pastores, os pregadores, eles devem suavizar a sua mensagem. Né? Temas como crucificação, pecado, coisas como o inferno, não devem ser faladas, não devem ser ditas. Tanto é que esse método de igreja com propósitos fez dele uma das maiores igrejas do mundo. Ele aplicou esse método na sua igreja, mas a pergunta é: a que custo? A que custo ele fez isso? O custo de diluir a mensagem a conta-gotas, de fazer com que a mensagem, aquilo que fere a mente humana, o orgulho do homem, deve ser removido da pregação. Não se deve falar sobre as coisas que o homem vai se sentir escandalizado. Então ele fez isso, e o resultado foi que cresceu muito. E esse método foi aplicado em diversas igrejas, inclusive na minha, a qual vou. Né? Eu vi um jovem pregador falando, né, que está lendo este livro e se inspirando nas ideias, no pragmatismo daquelas ideias, para poder fazer a igreja crescer mais. Não é? Então, esse é o problema. O primeiro, né, problema. O segundo, irmãos, é que pregar a Cristo, né, que Cristo morreu por nossos pecados, não se ouve mais nas igrejas. Está sendo tirado. Não se fala mais que o homem ele é pecador e que ele precisa de um redentor para que possa salvar a sua alma.
Então hoje não se prega mais contra os pecados. Não se fala mais que o homem ele é pecador e que ele precisa do perdão de Deus para que ele possa ser salvo. É isso, irmão. É a segunda parte aqui da nossa discussão aqui, né, de hoje. É que você, quando for pregar a Cristo, você tem que falar que o homem é pecador, por mais que ofenda ele, por mais que ele se sinta ofendido, por mais que ele não queira nem mesmo aceitar Jesus, que ele deixe lá os bancos da igreja e vá e nunca mais volte para a igreja. A sua parte você está fazendo, a sua parte é anuncie o evangelho assim como ele é. Não deturpe ele, não remova as palavras que os pecadores possam se chocar, se sentir chocados. Não faça isso. Pregue todo o conselho de Deus. É o conselho que eu deixo para a igreja moderna. Terceiro ponto. Preste atenção nesse terceiro ponto aqui. O filósofo Nietzsche afirmava que o cristianismo era fraco por defender o perdão e o amor e o autossacrifício. Então, esse grande filósofo, ele estudando o cristianismo, que ele, inclusive, ele já foi um pastor da igreja luterana, alemão, Nietzsche, todo mundo conhece, Nietzsche disse que Deus estava morto, ou seja, que o cristianismo estava destruído. Só que Nietzsche morreu e o cristianismo continua vivo, firme e forte. Onde está Nietzsche e onde está a igreja de Jesus hoje? Não é mesmo? Então, ele falava que era para os fracos o perdão. Se você perdoa uma pessoa, você é tido como uma pessoa fraca, inferior. Se você tem amor, se você ama alguém, isso é coisa, um sentimento fraco que destrói o homem. Se você se autossacrifica por uma pessoa, se você dá a sua outra face, o que Jesus ensinou, isso para Nietzsche era um escândalo. Ele não aceitava. Ele cria no homem moderno, no homem que era forte, como a imagem do filme Superman, aquele homem forte, o homem de aço. O homem que enfrenta tudo, o homem que é capaz de ir para a guerra, de enfrentar, de pagar com a mesma moeda, de matar um próximo, de vencer guerras, de vencer batalhas. O tanto é que Nietzsche foi o filósofo do nazismo, se você não sabe. Né? O terceiro Reich, Hitler, ele lia muito as obras de Nietzsche, porque o Nietzsche falava que o homem, que o cristianismo havia enganado o homem, feito do homem um homem fraco, porque ele era ensinado que ele devia amar o seu próximo, dar outra face, que ele devia se auto-sacrificar, que ele devia ser um homem das bem-aventuranças, bem-aventurados pobres, porque serão consolados, como Jesus diz. Para Nietzsche isso era um absurdo. Ele acreditava que a prosperidade, o mecanicismo, as indústrias, as guerras iriam levar o homem a ser uma raça superior, e a raça inferior seria destruída, porque a raça inferior eram os cristãos, que eram fracos, que estavam enfraquecendo a humanidade. Era isso que ele ensinava. Vamos a um quarto ponto, que é a teologia coach, né? Que ela acaba negando a cruz, ela acaba pregando o hedonismo para o homem ser rico e próspero na terra. Está aqui, meus amados, mais uma tática usada por Satanás para tentar enfraquecer o evangelho, não é? Quer dizer que o teólogo coach, ele prega que você deve ser hedonista, pensar nas coisas materiais, nas coisas da terra, que o paraíso é na terra, que devemos conquistar tudo aqui na terra, que você deve ter uma Ferrari, que você deve ter uma casa, uma mansão, que você não deve se conformar em ser pobre, que você tem que ser rico, que o sinal do cristão é a riqueza, é o evangelho coach, não é? Que é o evangelho que pensa nas coisas do homem, antropos, do homem, humanas. Não pensa em coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas eternas. Mas para eles, o homem forte é o evangelho coach, é o homem coach. É o homem, então, que prega que você deve conquistar as coisas da terra.
que você não deve aceitar a pobreza, que você não deve aceitar isso na sua vida. Isso também, meus irmãos, vemos que eles se escandalizaram, é o escândalo da cruz para eles, não é? Não aceitam. Então o homem não deve ser pobre, como Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Não, o homem tem que ser rico e poderoso, conquistar. É esse o pensamento moderno, não é? Da pós-modernidade hoje em dia. E o quinto ponto, meus irmãos, que é os cristãos modernos secretamente estão escandalizados com a cruz. Agora é para mim e para você, você que se diz igreja. Será que secretamente, no seu íntimo, será que você também não está vendo o escândalo da cruz? Não está se escandalizando de forma oculta no seu interior? Será que não? Porque quando vem uma palavra de repreensão, quando há um doutrinamento, um ensinamento, quando as pessoas elas caem em pecado, o pastor precisa ensinar, precisa colocar, punir as pessoas. Hoje se fala que não devemos mais fazer isto. Hoje não se prega mais contra o inferno, quer dizer, não se prega, não cita mais o inferno, que as almas vão morrer e que elas, se elas não aceitarem Jesus, elas podem ir para o inferno. Não se prega mais hoje. Os cristãos modernos estão de forma singela, secreta, também se escandalizando na cruz. A palavra não pode mais ser falada, pregada da forma que está no Evangelho. Tem que suavizar. Não toque em tal tema. Não fale sobre o escândalo que o pastor cometeu. Não fale sobre o ministério. Fale por alto, mas não cite nomes. Não é? Tudo isso estamos vendo que os cristãos estão aceitando hoje. Estão de forma bem velada, não é? Também escandalizados com a cruz. Não é? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é esta para nós. Você deve pregar todo o evangelho que Jesus der para você pregar. Doa a quem doer, seja a quem for. Pregue a tempo e fora de tempo todo o evangelho. Não tente passar a mão. Não tente falar, suavizar os pecados da pessoa. Fale a verdade, que se ela não abandonar os pecados, ela vai para o inferno. Conte a verdade. Não tenha medo. Não esconda. Não esconda o ouro, a pureza, o que é principal do evangelho de Jesus Cristo, que é confrontar o homem no seu pecado, mostrar que o homem precisa das obras da graça. Ele precisa entender que ele está morto nos seus pecados, que todo homem pecou e destituído estão da glória de Deus. Nenhum homem por si pode ser salvo, por mais bonzinho que ele seja, por mais que ele tenta ser virtuoso, por mais que ele tenta cumprir os mandamentos de Moisés, ele ainda assim está morto em seus pecados. Ele não pode, por si só, pelos seus méritos próprios, ele não pode ser salvo. Então, meus irmãos, fujam dessa nova pregação da pós-modernidade, que não mais confronta o homem, que não mais fala que o homem é pecador e que ele precisa se chegar-se a Cristo para ser salvo. Esta é a mensagem que o Senhor Jesus fala aos nossos corações. Agora vamos dar a oportunidade para a irmã Rosângela dar as considerações finais para terminarmos. Amém, irmãos? Amém. Para o Senhor. Eu vou ler um versículo aqui do Lucas, 18, do 24 ao 30, né? A herança da vida eterna. Amém. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil, respondeu Jesus, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito, mas neste mundo e na idade vindoura da vida eterna. Deus está falando aqui, né, com Pedro, e que a maioria das pessoas conhece como Simão, né, que depois Deus mudou o nome dele por Pedro, né, que tá falando aqui que a nossa vida eterna, as pessoas estão falando, perguntando para ele, pai, Senhor, né, chamava de Senhor, o que é que nós temos para o ouro, tudo, achava, porque eles deixaram tudo, que Deus, na verdade eles achavam que Deus tinha mandado Jesus Cristo, que ia ser o novo rei, que ia comandar, tomar tudo, né? Que ia comandar Israel, Jerusalém, tudo, né? Que ia derrubar os outros reis, que ele ia reinar, ia fazer um exército enorme, mas normalmente não é isso. O exército de Jesus, que Jesus veio, ele veio como verme e se tornou um cordeiro, né? O cordeiro de Deus, que morreu por nós pecadores, né? Mas o que Deus mandou Jesus fazer na terra foi o quê? Sacrifício. Sacrifício o quê? Em um cordeiro. O cordeiro o quê? Que não precisava de um sacrifício só, que não precisaria de mais outro sacrifício. Então, todos aqueles sacrifícios que eram feitos lá no templo, acabou, né? Porque Jesus Cristo é o único sacrifício e a vida eterna. E aqui está falando, né, que não é pelo era riqueza, ou quem é mais rico, ou quem não é que vai entrar no reino do céu, ou é comprado a vida eterna, mas sim pelo método do poder do Espírito Santo e por Jesus Cristo, e pela fé também, e pelas boas obras. Então, Jesus fez um chamado para eles, né? Aí eles falaram, mas mestre, nós largamos tudo, casa, mulheres, tudo para trás, porque eles viajavam, acho que era dias, muito tempo, porque naquela época não existia avião, não existia carro, nem nada para poder chegar até tal cidade, que era muito longe, então eles caminhavam para o deserto, passavam sede, fome, dias, né? Então eles deixavam a mulher lá, às vezes demorava dias, meses, para até eles retornar e ver a esposa ou ver os pais, né? E eles achavam que porque largou tudo, que eles já estavam salvos. Não é assim. Faltaria ainda muito ainda. Eles só foram entender depois que Jesus Cristo morreu. Então o reino do céu não está para os ricos. Claro que se tiver um rico e justamente, de puro de coração, claro que ele vai entrar, Deus não vai renegar isso. Mas é mais fácil o quê? Um pobre, humilde, que não tem nada, mas ali tem o quê? O fruto ali dentro do coração dele, da bondade, né? E a fé em Deus e acreditar em Jesus Cristo, né? Esse versículo aqui é muito importante, né? Porque isso aqui está falando sobre o jovem rico, né? Eu só li a parte da salvação eterna, porque é uma parábola, né, que Jesus estava falando sobre o jovem rico, né? Que ele largou tudo para o quê? Para viver no mundo. Só que no mundo ele achou que ele ia encontrar o quê? Ele tinha um dinheiro, tinha tudo na mão, mas só que ele não tinha o quê? Felicidade. Ele gastou tudo e voltou como o quê? Como uma ovelha perdida. E assim mesmo seu pai recebeu. Mas aqui Jesus Cristo quer falar, não é nosso pai terreno, é nosso pai do céu, que Deus, mesmo que nós somos pecadores, ainda há tempo de nós se arrependermos do nosso pecado. Eu me arrependo todo dia dos meus pecados, não vou negar que eu sou pecadora, nós estamos o Eduardo nós não estamos para julgar ninguém, mas que nós venhamos se arrepender, né, dos nossos pecados e para alcançar a vida eterna, porque a nossa salvação é a vida eterna, o bem mais precioso que nós temos. Não é aqui na terra, tudo é passageiro, o ouro, a prata, tudo vai ficar. Só o que resta é nossa alma vai para o céu, né? Então, é essa palavra que eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E passo a palavra para o irmão Eduardo. Amém, irmãos. Palavra gloriosa, né? Então, que Deus possa falar melhor a cada coração. Em nome de Jesus, vamos orar.
Senhor, te agradecemos por este culto, Senhor, que o Senhor falaste conosco e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Amém.